Fala, Big Geeks! Galera, quando o Poco F3 chegou aqui no Brasilegeeks, um dos pedidos que mais me fizeram era um comparativo com o Galaxy S20 FE com o Snapdragon 865. Então tá aqui, pedido atendido. Temos nesse vídeo comparativo entre Galaxy S20 FE com o Snapdragon 865 contra o recém-lançado Poco F3. Qual dos dois é a melhor opção de compra aí para vocês? Nesse vídeo aqui eu vou comparar a performance, as câmeras dos dois aparelhos, vou falar da bateria, das telas também. Ambos trazem aqui displays AMOLEDs muito bons. E lá no final do vídeo também vou comentar sobre o preço dos dois aparelhos. Mas existe uma diferença grande de preços entre eles, pelo menos atualmente. Pode ser que essa diferença caia com o passar do tempo. Então tá aqui, nesse vídeo vocês vão descobrir as semelhanças e as diferenças entre os dois aparelhos e qual se sai melhor em cada categoria. Mas antes, só vou pedir para você já ir deixando aquele like esperto no vídeo, que ajuda o Brasilegeeks a continuar crescendo. E você que ainda não é inscrito, aproveita também para se inscrever no canal do Brasilegeeks, ativa o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torne-se Big Geek você também. Eu vou começar falando do acabamento dos dois aparelhos. E aqui temos um empate. Acontece que o S20 FE traz a tampa traseira em plástico contra o vidro aqui do Poco F3, então ponto para o F3. Mas em compensação, as bordas do S20 FE são feitas em metal contra o plástico aqui do Poco F3. Então nesse ponto os dois meio que se equivalem, né? Vantagem na tampa traseira para o Poco F3 e nas bordas para o S20 FE. Mas uma coisa eu tenho que admitir, apesar dos dois aparelhos serem muito bonitos, o Poco F3, principalmente nessa versão na cor azul, tá realmente lindo e é um aparelho que chama muita atenção. O S20 FE já traz um acabamento um pouquinho mais discreto, principalmente nessa versão na cor branca. Outras cores, como a vermelha, por exemplo, já trazem um acabamento um pouquinho mais chamativo, mas essa aqui é bem discreta. Agora, no caso do Poco F3, mesmo nas outras opções de cores, apesar de não chamar tanta atenção quanto essa versão, também são muito bonitas. Galaxy S20 FE é um aparelho visivelmente mais espesso, ele tem 8,4 mm de espessura contra 7,8 do Poco F3. Isso apesar dos dois trazerem praticamente a mesma bateria, são 4.500 mAh no S20 FE contra 4.520 do Poco F3. Já o peso é um pouquinho maior no Poco F3, são 196 gramas contra 190 do Galaxy S20 FE. Os dois aparelhos não trazem entrada para fone de ouvido, mas contam com áudio estéreo e trazem também a saída USB tipo C aqui na parte inferior, juntamente com o microfone utilizado para as ligações e um dos alto-falantes. E aqui mostrando a parte superior dos dois aparelhos. Um ponto negativo é que, ao contrário de outros smartphones da Xiaomi, o Poco F3 não traz um sensor infravermelho para usar o aparelho como controle remoto. Esse é um ponto que fez falta aqui nesse smartphone. Agora, um ponto onde ambos os aparelhos se destacam e muito é nas telas. Ambos trazem um display AMOLED com resolução Full HD Plus 2400 por 1080 pixels com a proporção de 20:9 e com taxa de atualização de 120 Hz. Ele tem 6,5 polegadas aqui no S20 FE, o que faz com que o aparelho fique um pouco mais compacto, contra 6,67 do Poco F3. A qualidade da tela nos dois aparelhos é impressionante, ambos trazem ótimos ângulos de visão, cores bastante saturadas e olha só, mesmo inclinando aqui a gente consegue ter uma excelente legibilidade nos dois aparelhos. E a tela dos dois, além da taxa de atualização de 120 Hz, traz suporte ao HDR10 Plus. Então temos aqui dois displays realmente incríveis. As bordas são bem finas, um pouquinho menores no Galaxy S20 FE, mas as bordas da tela do Poco F3 também são muito pequenas. Agora vamos dar uma olhada no áudio dos dois aparelhos, começando pelo Galaxy S20 FE. Fala, Big Geeks! Hoje eu estou trazendo aqui mais um super unboxing Ela é estéreo. vocês. E dessa vez de um aparelho que eu estava Sai louco tanto para por colocar cima as quanto mãos. por baixo. Estou falando aqui do Poco F3. Esse O smartphone equilíbrio que é o do segundo áudio aqui tá aparelho muito aqui no bom. Brasilegeeks a trazer o chipset. E agora do Poco F3. Fala, Big Geeks! Hoje eu estou trazendo ele aqui tá mais mais um alto. super unboxing para vocês. E dessa vez de um aparelho que eu estava louco para colocar as mãos. Estou falando aqui do Poco F3. Esse smartphone... Olha, a qualidade dos dois aparelhos está muito boa, mas o áudio é um pouquinho mais alto aqui no Poco F3. Vamos mostrar de novo o S20 FE. Snapdragon 870, o mesmo do Moto G5. E esse aparelho ainda conta A qualidade com até tá muito 8 GB boa de aqui RAM, no S20 até FE. 256 GB. É o segundo aparelho Mas aqui ele é no mais alto no Brasilegeeks Poco a trazer o F3, com chipset certeza. Snapdragon 870. E aqui mostrando a tela dos dois aparelhos, S20 FE em cima e Poco F3 embaixo. Os ângulos de visão são excelentes, já que ambos trazem displays AMOLED. E olha só, mesmo inclinando aqui ambos os aparelhos, a gente ainda consegue ter uma excelente legibilidade. Por trazer tela AMOLED, ambos trazem o Always On, que exibe data, horas e notificações, mesmo com a tela desligada. E é possível você deixar ambos habilitados aqui por tempo indefinido. Basta desligar a tela do aparelho aqui
para eles serem habilitados. No caso dos sensores digitais, o S20 FE traz o sensor aqui na própria tela e está com uma ótima velocidade, aqui mostrando para vocês, ó, mais uma vez, e ele também conta com o reconhecimento facial, que também traz uma ótima velocidade. O Poco F3 tem os sensores digitais aqui na lateral do aparelho. O sensor é tão pequeno que parece até um botão comum e ele está bem rápido para desbloquear. Aqui mostrando para vocês, é praticamente instantâneo o desbloqueio do Poco F3. E ele também conta com o desbloqueio facial e não esperou nem eu posicionar o aparelho para poder fazer o desbloqueio, tá? Realmente com uma velocidade excelente. Os dois aparelhos já saem de fábrica com o Android 11 e trazem interfaces personalizadas. No caso do S20 FE temos a One UI 3.1 da Samsung e no Poco F3 temos a MIUI 12. São duas ótimas interfaces, bastante fluidas, com uma resposta excelente, e qual delas é a melhor vai muito do gosto de cada um. Particularmente, gosto mais das funcionalidades da One UI 3.1, ela traz a tela Edge, os aplicativos em janela, modo de tela dividida, tem suporte aos Dual Apps, modo escuro, e o Poco F3 também traz muitas funções, ele também tem uma multitarefa com uma rolagem diferente, na vertical ao invés da horizontal, conta com modo tela dividida, aplicativo em janela, modo escuro. São duas ótimas interfaces e que estão bastante rápidas aqui nesse aparelho, com uma excelente abertura dos aplicativos, com uma rolagem bastante suave. São dois aparelhos realmente com um excelente desempenho, mas aqui já começamos a ver algumas diferenças. A começar pelo chipset. Enquanto que no S20 FE temos o Snapdragon 865 nessa versão atual, que traz um excelente desempenho, você vai rodar os jogos com detalhes no máximo. No Poco F3 temos um chipset pouquinho mais poderoso, o Snapdragon 870. Na verdade, o Snapdragon 865 e o 870 tecnicamente são muito semelhantes, porém a velocidade da CPU no Snapdragon 870 é maior. Isso faz com que ele tenha também um desempenho superior. Inclusive ambos aparelhos trazem a mesma GPU, a Adreno 650. Poco F3 e S20 FE, nessa versão que estão comigo, trazem 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, mas os dois trazem opções com até 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. O desempenho será excelente nos dois smartphones, você vai conseguir rodar os games com nível de detalhes no máximo, assim como os aplicativos e também a interface. Outro ponto positivo é que a abertura dos aplicativos também é rápida nos dois smartphones. E a diferença de desempenho entre ambos não é muito grande, mas ela está presente. Aqui mostrando, por exemplo, o benchmark Antutu, notem que o Galaxy S20 FE fez pouco mais de 650 mil pontos contra quase 680 mil do Poco F3. Então a diferença não é muito grande, mas ela está presente. Comparando aqui os dois aparelhos, o Poco F3 foi melhor em CPU e principalmente em GPU. Perdeu em memória e ganhou um pouquinho na interface. Então, apesar da diferença não ser muito grande, pode ter certeza que o Poco F3 traz um desempenho superior. Outra curiosidade é que o Poco F3 esquentou um pouquinho menos. Ele alcançou a temperatura máxima aqui no benchmark Antutu de 33,2 graus contra 34,9 do S20 FE. E gastou menos bateria também. Ele gastou menos de 1% de bateria durante o benchmark contra 3% do Galaxy S20 FE. E quanto às câmeras, hein? Já vou adiantando para vocês que ambos se saíram muito bem em fotos e vídeos, inclusive em ambientes com pouca luz. Mas nos testes aqui eu percebi que o S20 FE leva sim uma pequena vantagem, principalmente nos recursos de câmeras. Por exemplo, no S20 FE você consegue alternar entre as lentes durante as gravações em Full HD a 30 quadros por segundo, algo que não é possível no Poco F3 em nenhuma situação, seja filmando em Full HD ou em 4K. E falando em gravações, o S20 FE consegue filmar em até 4K 60 quadros com a câmera principal traseira e também com a câmera frontal, enquanto que no Poco F3 ele consegue filmar no máximo em 4K 30 quadros por segundo com a câmera principal traseira, enquanto que as demais câmeras filmam no máximo em Full HD a 30 quadros por segundo, inclusive a câmera frontal. Essa é uma crítica que eu faço ao Poco F3. Ele merecia pelo menos trazer gravação em 4K com a câmera frontal. O S20 FE não filma a 60 quadros com a câmera ultra-wide, mas consegue pelo menos filmar em 4K a 30 quadros por segundo. Ou seja, temos aqui bastante vantagens para o S20 FE. E um detalhe importante,
talvez não tenha ficado claro, mas o S20FE também consegue alternar entre as câmeras durante as gravações quando está filmando em 4K a 30 quadros por segundo. Isso só não é possível quando você filma em Full HD ou em 4K a 60 quadros, mas em 30 quadros é possível até mesmo alternar entre as câmeras traseiras e a câmera frontal. Ambos aparelhos contam com modo noturno para todas as câmeras, esse é um ponto bastante positivo, e a câmera principal dos dois se sai bem em todas as situações de luz, em locais muito claros ou muito escuros. Ambos se saem bem tanto para fotos quanto para vídeos, traz estabilização de imagem, suporte ao modo HDR, e a lente ultra-wide também é boa para fotos e vídeos em situações com bastante luz. Já em locais com pouca iluminação, o S20FE se sai melhor com a lente ultra-wide, conseguindo capturar mais detalhes, mais iluminação. Nesse ponto eu esperava um resultado um pouquinho melhor do Poco F3, a sua lente ultra-wide não consegue nem chegar próxima em qualidade de imagens quando comparada com a lente principal em locais com pouca luz. A câmera frontal dos dois também é muito boa, traz o suporte ao modo noturno, suporte ao HDR e também contam com estabilização de imagem. Os dois aparelhos contam com 3 câmeras traseiras e uma câmera frontal. No S20FE, a câmera frontal tem 32 megapixels contra 20 megapixels do Poco F3. E na parte traseira, no S20FE temos a câmera principal de 12 megapixels, ultra-wide também de 12 megapixels, com ângulo de visão de 123 graus e lente de 8 megapixels com zoom óptico de 3 vezes. No Poco F3, a câmera principal tem 48 megapixels com abertura de 1.8, temos também uma lente ultra-wide de 8 megapixels com ângulo de visão de 119 graus e uma lente macro de 5 megapixels, detalhe que ela traz autofoco. E gostei bastante das imagens realizadas usando o modo macro aqui no Poco F3. Infelizmente o S20FE não tem modo macro, mas você consegue improvisar um pouquinho usando a lente com zoom óptico de 3 vezes. Dá para você se aproximar dos objetos e ter um resultado próximo, mas não no mesmo nível do modo macro do Poco F3. Em compensação, o Galaxy S20FE se sai melhor usando o zoom da câmera, tanto no modo de 2 vezes quanto de 3 vezes. Apesar do Poco F3 ter se saído muito bem também, o S20FE foi um pouquinho superior. Então em câmeras, os dois aparelhos mandaram muito bem, fiquei bastante surpreso com a qualidade das fotos e dos vídeos realizados com o Poco F3, mas nesse ponto o S20FE conseguiu ser superior. Bom, e agora vamos falar da questão principal, que é o preço, né? E esse aqui é um trunfo do Galaxy S20FE, porque mesmo trazendo essas configurações, o Snapdragon 865, trazendo um ótimo conjunto, excelente performance e câmeras também, ainda assim esse aparelho consegue ter preço de intermediário, saindo na faixa entre R$ 2.200 e R$ 2.500. O Poco F3 ele foi lançado há menos tempo, então ainda está em um patamar de preço um pouquinho mais elevado. Atualmente é possível encontrar esse aparelho na faixa dos R$ 2.900, mas acredito que ele tenha potencial para chegar até os R$ 2.500. Isso, claro, na versão importada, que não traz garantia de 1 ano, não traz o mesmo nível de assistência técnica aqui do S20FE, então mesmo sendo mais barato, o S20FE ainda conta com garantia de 12 meses e assistência técnica. Visualmente os dois aparelhos são muito bonitos, bastante robustos, mas o S20FE leva uma vantagem, que é a proteção IP68 contra água e poeira. Ele pode ficar submerso até 1,5 metro d'água por 30 minutos sem danificar. Infelizmente, o Poco F3 conta apenas com proteção contra respingos. Você pode usá-lo, por exemplo, debaixo de uma chuva, e ainda assim ele não sofrerá danos. Mas, se ambos caírem numa piscina, a chance é que somente o S20FE acabe sobrevivendo. E olha, são dois aparelhos excelentes, curti bastante aqui os dois smartphones, gostei muito dos dois mesmo. E é até difícil escolher qual deles eu usaria como aparelho principal, porque realmente são duas ótimas opções. Talvez usando como critério o preço, ficaria com o S20FE, que está saindo mais barato e ainda assim traz um desempenho quase tão bom quanto o Poco F3 e com a vantagem de se sair melhor em câmeras, principalmente na questão dos recursos para gravações, em fotos e ambientes com pouca luz. Apesar do Poco F3 também ter se saído muito bem, o S20FE com o Snapdragon 865 acabou se saindo um pouquinho superior. Agora, se você é fanático por games e quer a melhor performance possível, o Poco F3 acaba sendo uma melhor opção, porque você terá um desempenho superior. Na prática eu nem percebi um desempenho melhor em jogos, tive que apelar para os benchmarks para poder notar a diferença, mas não há dúvida de que o aparelho traz sim uma performance melhor. Bom galera, então é isso, mas e você?
Qual dos dois aparelhos você escolheria e por quê? Você levaria para casa o Galaxy S20 FE ou o Poco F3? Deixa aí nos comentários, explica qual dos dois aparelhos você escolheria e quais os motivos também. Explica por que você ficaria com o S20 FE ou com o Poco F3. Então deixa nos comentários para a gente continuar esse bate-papo e não esqueça também de deixar aquele like esperto no vídeo e você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torne-se um Geek você também. Grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!